Você já ouviu falar da ferrovia que custou uma vida por cada dormente assentado? Pois é, meu amigo. Hoje vamos conhecer uma das histórias mais impressionantes e desafiadoras da engenharia brasileira: a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Prepara o coração porque essa história é de arrepiar do começo ao fim. Olha só, estamos falando de uma obra que aconteceu lá no coração da Amazônia, no meio da selva mais densa e perigosa do planeta. Era o início do século XX, mais precisamente entre 1907 e 1912, quando o Brasil decidiu construir uma ferrovia que muitos consideravam impossível. E olha que não é exagero, viu? Era desafio que não acabava mais. Agora, me diz uma coisa. Você teria coragem de largar tudo e se aventurar na selva amazônica para trabalhar numa obra que todo mundo dizia que era loucura? Pois milhares de trabalhadores tiveram. Gente de todo canto do mundo desembarcou em Porto Velho em busca de trabalho e aventura. Que coragem danada, não é mesmo? Mas vamos começar do começo. Por que raios alguém ia querer construir uma ferrovia no meio da selva? A resposta está na borracha, meu caro. Naquela época, rolava o ciclo da borracha e a região amazônica estava nadando em dinheiro. A seringa era o ouro negro da época. Todo mundo queria aquela preciosidade. E sabe qual era o problema? Os rios Madeira e Mamoré tinham umas cachoeiras e corredeiras que deixavam a navegação impossível. Os barões da borracha precisavam transportar a produção da Bolívia e do interior do Brasil até o Amazonas, mas os barcos não conseguiam passar. Era aquele ditado: quem não tem cão, caça com gato. E a solução foi construir uma ferrovia que contornasse esse trecho complicado. Você consegue imaginar o desafio? Eram 366 quilômetros de trilhos que precisavam ser assentados no meio da mata fechada, atravessando pântanos, subindo morros, enfrentando rios caudalosos. E isso tudo numa região onde a temperatura passava fácil dos 40 graus, a umidade sufocava qualquer um e a natureza estava longe de ser amigável. E olha que interessante, essa não foi a primeira tentativa de construir a ferrovia, não. Antes de 1907, já tinham rolado duas tentativas frustradas. A primeira foi em 1872, com uma empresa americana que desistiu logo de cara. A segunda foi em 1878, com outra empresa que também bateu em retirada. O bicho pegava demais na selva, e ninguém conseguia dar conta do recado. Mas em 1907, o engenheiro americano Percival Farquhar assumiu o desafio. Esse cara era ousado pra caramba. Ele montou a empresa May, Jekyll and Randolph e começou os trabalhos com tudo. Trouxe equipamentos modernos, maquinário pesado e contratou trabalhadores do mundo inteiro. Era americano, inglês, espanhol, italiano, grego, turco, barbadiano e, claro, muito brasileiro também. Agora vem cá. Sabe qual era um dos maiores inimigos dessa galera toda? As doenças tropicais. Malária, febre amarela, beriberi, disenteria, tudo isso junto e misturado, fazendo a maior confusão com a saúde dos trabalhadores. Era gente adoecendo todo dia e os hospitais de campanha viviam lotados. Que situação complicada, hein? E tem mais. A selva amazônica não perdoa ninguém. Tinha cobra venenosa, onça pintada, jacaré, piranha, insetos de todo tipo picando e mordendo. Os trabalhadores tinham que ficar espertos 24 horas por dia, porque o perigo vinha de todos os lados. Isso não te dá um arrepio só de imaginar? Deixa eu te contar como era o dia a dia dessa galera. Acordavam cedinho, antes do sol nascer, para aproveitar as horas mais frescas do dia. Pegavam no machado, no facão, na picareta e iam abrindo caminho na mata fechada. Árvores enormes precisavam ser derrubadas, raízes gigantescas arrancadas, terreno nivelado. Era trabalho braçal pesado demais.
E sabe o que é mais impressionante? Os equipamentos. Eles trouxeram locomotivas, vagões, guindastes, tudo de navio pelo Rio Madeira. Imagina a logística necessária para fazer isso? Os navios subiam o rio carregados de material e lá em Porto Velho descarregavam tudo. Era uma operação gigantesca que não podia dar errado. Agora me responde. Você não acha surreal pensar em locomotivas a vapor funcionando no meio da Amazônia em 1910? Pois é. O contraste entre a tecnologia moderna da época e a natureza selvagem era de deixar qualquer um de queixo caído. Era progresso e natureza batendo de frente. E vamos falar dos acampamentos? Os trabalhadores moravam em barracões de madeira construídos às pressas ao longo da linha. As condições eram precárias, viu? Calor insuportável, mosquitos aos montes, comida que não era das melhores. Mas a turma aguentava firme, porque o salário era bom para a época e muita gente precisava daquele dinheiro. Ah, e tem uma coisa que pouca gente sabe. Mulheres também estavam presentes na obra. Algumas eram esposas de trabalhadores que seguiram os maridos. Outras trabalhavam como cozinheiras, lavadeiras, enfermeiras. Tinha até algumas que ajudavam nos serviços mais leves da construção. Mulher guerreira sempre existiu, né não? Você já parou para pensar na quantidade de pontes que precisaram construir? Eram dezenas de pontes atravessando igarapés, córregos e rios. Algumas eram pequenas, mas outras eram verdadeiras obras de engenharia, com estruturas de ferro trazidas dos Estados Unidos. Cada ponte era um desafio à parte, com fundações que precisavam ser cravadas no solo pantanoso. E olha que curioso! Os engenheiros tiveram que se adaptar às condições locais. Técnicas que funcionavam perfeitamente na Europa ou nos Estados Unidos não serviam para nada ali na Amazônia. O terreno era diferente, o clima era outro, os materiais reagiam de forma inesperada. Foi preciso inovar, improvisar, testar soluções novas. Era engenharia na raça. Agora, deixa eu te falar sobre os dormentes. Sabe o que são dormentes? São aquelas vigas de madeira que ficam atravessadas embaixo dos trilhos. Pois bem, cada dormente da madeira mamoré foi cortado da própria floresta amazônica. Usavam madeiras nobres como ipê, jatobá, maçaranduba. Madeira que durava décadas sem apodrecer. Mas cortar essas árvores gigantescas não era moleza. Os homens passavam dias derrubando uma única árvore, serrando ela em tábuas do tamanho certo, transportando até a linha. E depois ainda tinha que assentar os dormentes no lugar, pregar os trilhos, nivelar tudo certinho. Era trabalho que nunca acabava. E sabe o que dizem? Que cada dormente da ferrovia custou uma vida. É um jeito de falar que muita gente enfrentou situações difíceis durante a construção. As condições eram tão duras que muitos trabalhadores acabaram sucumbindo às doenças e aos perigos da selva. Era uma obra cara em todos os sentidos da palavra. Você consegue imaginar o barulho que era aquilo tudo? Machados cortando árvores, serras rangendo, martelos batendo nos pregos dos trilhos, locomotivas apitando, gente gritando ordens em várias línguas diferentes. Era uma sinfonia caótica do progresso invadindo a selva. E os bichos da mata ficavam doidos com tanto barulho, fugindo para bem longe. Agora, vamos falar de logística. Como é que alimentavam milhares de trabalhadores no meio do nada? Tinha que trazer tudo de fora. Carne seca, feijão, arroz, farinha, tudo vinha de barco pelo rio. E olha que não era garantido não, viu? Às vezes o navio atrasava e o povo tinha que se virar com o que tinha. Caçar, pescar, coletar frutos da mata, era adaptação ou nada. E as ferramentas? Ah, meu amigo, ferramenta quebrava que era uma beleza. O uso intenso, a umidade, o calor,
tudo conspirava contra os equipamentos. Tinha que ter uma equipe só para consertar ferramentas. Ferreiros trabalhando dia e noite, soldando, afiando, improvisando peças. Sem eles, a obra parava. Deixa eu te contar sobre os médicos e enfermeiros que trabalhavam na obra. Esses profissionais eram verdadeiros heróis. Enfrentavam surtos de malária, tratavam picadas de cobra, cuidavam de gente com febre amarela, faziam cirurgias em condições precárias, salvaram muitas vidas trabalhando com poucos recursos e muita dedicação. Agora me diz, você não acha incrível que em pleno 1910 já existia hospital de campanha no meio da Amazônia? Pois é, a empresa construtora montou vários postos médicos ao longo da linha, equipados com o que tinha de mais moderno na medicina da época. Quinino para malária, soro antiofídico para picada de cobra, tudo isso já era usado por lá. E vamos falar da diversidade cultural? Imagina só, gente de dezenas de países diferentes, cada um com sua língua, seus costumes, suas crenças, tudo misturado ali na selva. Nos horários de folga, rolavam festas onde cada grupo mostrava um pouquinho da sua cultura. Tinha música, dança, comida típica. Era uma mini ONU no meio do mato. Sabe o que é engraçado? Muitos desses estrangeiros que vieram trabalhar na ferrovia acabaram ficando por aqui mesmo. Casaram com brasileiras, tiveram filhos, criaram raízes. Até hoje, em Rondônia, você encontra sobrenomes gringos que chegaram na época da construção da madeira Mamoré. Viraram brasileiros de corpo e alma. E as festas de inauguração de cada trecho? Rapaz, era comemoração garantida. Quando completavam mais 1 quilômetro de trilho, o pessoal fazia aquela festança. Matavam um boi, faziam churrasco, tocavam sanfona, dançavam a noite toda. Era um jeito de comemorar cada pequena vitória contra a selva implacável. Você já pensou no tanto de material que foi usado? Milhares de toneladas de trilhos de aço, milhões de pregos e parafusos, toneladas de cimento e cal, quilômetros de fio telegráfico. Tudo isso tinha que subir de navio pelo rio Madeira, ser descarregado, transportado até o ponto certo da obra. Era logística de guerra. Agora, deixa eu te falar sobre as locomotivas. Eram máquinas possantes, feitas nos Estados Unidos especialmente para aguentar as condições tropicais. Algumas pesavam mais de 50 toneladas. Imagina fazer essas máquinas enormes subirem o rio Madeira em balsas. Era uma operação delicada, que exigia muito cuidado para não perder o equipamento no rio. E sabe o que tinha de curioso nas estações? Cada estação construída ao longo da linha tinha um nome. Algumas homenageavam engenheiros, outras levavam nomes indígenas, outras ainda recebiam nomes de acidentes geográficos da região. Eram pequenos oásis de civilização no meio da mata fechada. Vamos falar das cachoeiras que motivaram tudo isso? O rio Madeira tem umas quedas d'água impressionantes. A Cachoeira de Santo Antônio, a Cachoeira do Teotônio, a Caldeirão do Inferno. Nomes que já dizem tudo, né? Eram obstáculos naturais que tornavam impossível a navegação. Daí a necessidade da ferrovia para contornar esse trecho bravo. Agora, me responde sinceramente. Você não fica impressionado pensando que tudo isso foi feito sem computador, sem GPS, sem rádio, sem telefone celular? Os engenheiros usavam teodolito para medir ângulos, bússola para orientação, mapas desenhados à mão. Era técnica pura e conhecimento de engenharia clássica. E olha que detalhe importante. A ferrovia tinha que ser construída com uma inclinação suave, porque as locomotivas a vapor não conseguiam subir rampas muito íngremes. Então, os engenheiros tinham que planejar um traçado que serpenteava, dava voltas, só para evitar subidas e descidas muito acentuadas.
Era matemática e criatividade andando juntas. Você sabia que fotógrafos registraram toda a construção? Pois é, tem fotos incríveis da época mostrando os trabalhadores em ação, as locomotivas no meio da mata, as pontes sendo construídas. Essas fotos hoje são documentos históricos preciosos que nos permitem visualizar como foi aquela empreitada maluca. E vamos falar do telégrafo? Ah, essa foi uma inovação importante. Conforme a linha ia avançando, iam instalando postes telegráficos ao longo do percurso. Isso permitia comunicação rápida entre os diferentes pontos da obra. Se acontecia algum problema em determinado trecho, dava para avisar rápido e mandar ajuda. Era a internet da época. Agora deixa eu te contar sobre os maquinistas. Esses caras eram os reis da ferrovia. Conduzir aquelas locomotivas gigantes pela selva exigia habilidade, coragem e conhecimento técnico. Eles conheciam cada curva, cada ponte, cada trecho perigoso. Eram respeitados por todos os trabalhadores como verdadeiros mestres do ofício. E sabe o que é legal? Muitos brasileiros aprenderam ofícios especializados trabalhando na ferrovia. Viraram mecânicos, soldadores, operadores de máquinas, telegrafistas. Foi uma escola prática de tecnologia e engenharia no meio da Amazônia. Muita gente saiu de lá com uma profissão na mão. Você já parou para pensar na quantidade de suor derramado naquela obra? Trabalhando no calor amazônico com umidade altíssima, a galera suava que era uma beleza. Tinha que beber água o tempo todo para não desidratar. E olha que água limpa não era tão fácil de achar, viu? Tinha que ferver, filtrar, tomar cuidado. Agora vamos falar das provisões. Além de comida, precisavam de roupas, botas, ferramentas, remédios, combustível para as locomotivas, peças de reposição. Era um abastecimento constante que não podia falhar. Os barcos subiam o Madeira lotados de suprimentos numa operação que parecia não ter fim. E tem a questão dos salários. Os trabalhadores ganhavam em ouro. Isso mesmo, algumas empresas pagavam em moedas de ouro ou prata, porque na selva não tinha banco, não tinha como sacar dinheiro. O cara recebia as moedas e guardava debaixo do colchão ou mandava para a família por correio. Deixa eu te contar sobre Porto Velho. Essa cidade nasceu por causa da ferrovia. Antes era só um pequeno povoado, mas com a chegada da obra virou um centro fervilhante de atividade. Armazéns, oficinas, escritórios, casas, tudo surgiu rapidinho. A ferrovia criou uma cidade inteira do nada. Agora me diz, você não acha que esses trabalhadores merecem todo o nosso respeito? Enfrentaram uma natureza hostil, doenças terríveis, condições de trabalho duríssimas, tudo para construir uma obra que beneficiaria o Brasil inteiro. São verdadeiros heróis anônimos da nossa história. E vamos falar do fim da obra? Em 1912, depois de 5 anos de trabalho intenso, a estrada de ferro Madeira-Mamoré ficou pronta. A última junta foi aparafusada, o último prego martelado e, finalmente, as locomotivas puderam fazer o percurso completo. Foi uma comemoração danada, com festa em Porto Velho e ao longo de toda a linha. Mas sabe o que é irônico? Logo depois que a ferrovia ficou pronta, o ciclo da borracha começou a entrar em declínio. A borracha asiática invadiu o mercado e os preços despencaram. A ferrovia, que tinha sido construída pensando no transporte de borracha, perdeu boa parte da sua razão de existir. Que azar, hein? Você consegue imaginar a frustração, tanto esforço, tanto investimento, tantas dificuldades superadas, e aí a ferrovia acaba sendo pouco utilizada. Mas não foi tudo em vão, não. A Madeira Mamoré teve seu papel na história da Amazônia.
transportando pessoas, mercadorias, ajudando no desenvolvimento da região. Agora, deixa que eu te falar sobre o legado cultural. A construção da ferrovia deixou marcas profundas na cultura de Rondônia. Tem músicas, poemas, livros, filmes inspirados nessa história. O povo dali tem muito orgulho dessa obra, mesmo com todas as dificuldades que ela representou. É parte da identidade regional e sabe o que ainda existe hoje? Parte dos trilhos, algumas locomotivas preservadas, estações restauradas, virou patrimônio histórico. Dá para visitar, conhecer de perto, tocar nos trilhos que foram assentados com tanto suor. É história viva, palpável, que a gente pode sentir com as próprias mãos. Vamos falar dos números finais? Foram 366 quilômetros de trilhos, mais de 180 pontes construídas, 19 estações ao longo do percurso, 7 locomotivas principais em operação. São números que impressionam, mas por trás de cada número tem histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Agora me responde. Você não sente aquele orgulho brasileiro pensando que nosso país conseguiu realizar uma obra dessas? No meio da Amazônia, numa época em que mal tínhamos indústria, conseguimos construir uma ferrovia que era considerada impossível. É motivo de orgulho mesmo. E tem um detalhe poético nisso tudo. A ferrovia ligava dois rios, o Madeira e o Mamoré. Era como se fosse uma ponte terrestre entre duas grandes vias aquáticas, unidos pelo aço dos trilhos, separados pela força das cachoeiras. Que imagem bonita, não acha? Você sabia que alguns trechos da ferrovia operaram até 1972? Isso mesmo! Mesmo com o declínio do ciclo da borracha, a ferrovia continuou funcionando por décadas, transportando passageiros e cargas. Foi só em 1972 que foi oficialmente desativada, encerrando um capítulo importante da história amazônica. Agora, deixa eu te contar sobre os veteranos da ferrovia. Muitos trabalhadores que participaram da construção viveram até a idade avançada e contavam histórias incríveis sobre aquela época. Suas memórias foram registradas por historiadores e jornalistas, preservando para sempre os relatos de quem viveu aquela aventura. E vamos falar da natureza que foi testemunha de tudo. A floresta amazônica viu aqueles homens chegarem, trabalharem, construírem. E depois viu a mata retomar parte do terreno quando a ferrovia foi abandonada. É o ciclo da vida. A natureza sempre dá um jeito de reclamar o que é seu. Sabe o que mais admiro nessa história? A determinação humana. Mesmo diante de obstáculos que pareciam intransponíveis, aquela galera não desistiu. Encontraram soluções, adaptaram técnicas, superaram desafios. É uma lição de perseverança que vale para qualquer época, inclusive a nossa. Agora, pensa nas famílias que se formaram ali. Casais que se conheceram durante a construção, filhos que nasceram nos acampamentos, amizades que duraram a vida toda. A ferrovia não foi só uma obra de engenharia. Foi também um lugar onde vidas se cruzaram e histórias de amor começaram. E olha que curioso. A Madeira Mamoré inspirou obras literárias importantes. O escritor Márcio Souza escreveu Mad Maria, um romance que conta a história da construção da ferrovia. Virou minissérie na TV, alcançando milhões de brasileiros. A história ganhou vida na ficção, imortalizando aquela epopeia. Você já imaginou como seria viajar naquela ferrovia no seu auge? O trem serpenteando pela mata, cruzando pontes sobre igarapés cristalinos, parando nas estaçõezinhas ao longo do caminho. Devia ser uma viagem inesquecível, cheia de paisagens de tirar o fôlego. Agora deixa eu te falar sobre o Museu da Ferrovia em Porto Velho. Lá estão preservados objetos, documentos, fotos, equipamentos originais da época da construção.
É possível ver de perto as ferramentas usadas, os uniformes dos trabalhadores, até locomotivas restauradas. É uma aula de história viva. E para finalizar, com chave de ouro, a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré nos ensina que o impossível é só uma questão de perspectiva. O que parecia loucura em 1907 se tornou realidade em 1912. Milhares de pessoas acreditaram, trabalharam duro e fizeram acontecer. É uma história de coragem, determinação e fé no ser humano. Então, e aí? Depois de conhecer essa história toda, você não fica com aquele sentimento de admiração pelos nossos antepassados? A construção da Madeira Mamoré foi muito mais que assentar trilhos na selva. Foi abrir caminho para o desenvolvimento, conectar regiões isoladas, mostrar que brasileiro não tem medo de desafio. É uma história que merece ser lembrada e celebrada para sempre.